plantado para frutificar. Exatamente isso. Se você não lembrar nada do que eu falar aqui, você lembre exatamente isso. Aquilo que é plantado deve frutificar. Você foi plantado para frutificar. Amém? O texto base desse texto está em Lucas capítulo 13, versos 6 ao 9. Quando o pastor perguntou se eu estava livre, e alguns dias desse mês, nas quarta-feira tem meu trabalho, e aí chego sempre aqui no final. Mas quando o pastor falou, eu tenho um dia tal disponível, e ali a gente já começa buscando algumas coisas, pedindo a direção do Espírito Santo para que fale ao nosso coração primeiro. Porque toda a mensagem ela vem primeiro para aquele que vai ministrar com uma direção para a igreja. E esse tema, plantado para frutificar, chamou muito a minha atenção. E o texto que Deus colocou no meu coração foi exatamente esse, Lucas capítulo 13, versos 6 e 9. Vou ler aqui e você me acompanha. Então Jesus contou a seguinte parábola: um homem tinha uma figueira em seu vinhedo e foi várias vezes procurar frutos nela sem sucesso. Por fim, disse ao jardineiro: esperei 3 anos e não encontrei um figo sequer. Corte a figueira, pois só está ocupando espaço no pomar. O jardineiro respondeu: Senhor, deixe há mais um ano, e eu cuidarei dela e a adubarei. Se der figos no próximo ano, ótimo. Se não, mande cortar. Esse texto, ele é um texto que traz algo muito importante nesse texto, aonde nós precisamos entender que Jesus ele falava em parábolas para que ficasse mais fácil as orientações. Se a gente olhar o texto acima desse, Jesus ele vem falando, chamando ao arrependimento. No verso 5 ele vai falar assim: não, e eu volto a lhes dizer, a menos que se arrependam, todos vocês também morrerão. Esse é o texto que Jesus está falando um pouquinho mais acima, no verso 5, e aí depois ele já conta a parábola. Amém? Pai, em nome de Jesus, queremos louvar o teu nome. Direciona essa mensagem conforme aquilo que o Senhor quer para o teu reino. Nós sabemos, ó Deus, que eu sou apenas uma ferramenta que vai ser usada aqui nessa noite. Aquilo que o Senhor tem tratado no meu coração, trate na tua igreja. Porque nós sabemos, ó Deus, que cada palavra ela tem um endereço. Que seja da tua vontade nessa noite, no nome de Jesus. Então, dentro desse texto, o que me chama a atenção é: então Jesus contou a seguinte parábola: um homem tinha uma figueira em seu vinhedo. Então, figueira estava no vinhedo, e aí quando a gente olha para esses dois tipos de árvore, a gente consegue entender que tinha uma figueira no lugar onde tinha um monte de hã? Vinhedo. Vinhedo é o quê? O que é o vinhedo? Uva? É uva, gente? Então, é uva. Vocês estão com medo. Então a gente olha esse texto e eu comecei a pensar: mas como assim? Uma figueira, um pé de figueira está junto com um vinhedo. Dentro dessa tradução, até na minha aqui mesmo, em outra tradução vai falar que não é um jardineiro. Não é um jardineiro. Vai falar que é um outro que cuida exatamente de uvas. Então se eu olho para
que cuidava do vinhedo, e aquela figueira estava lá, eu olho para esse texto e o que Deus chamou a minha atenção foi: se você está plantado em um lugar, não é o lugar errado, é o lugar certo. Não importa aonde você está plantado, não importa, é lá que você deve dar frutos. Esse é o primeiro momento que eu chamo a tua atenção. Aonde você está plantado, é lá que você deve dar frutos. Jesus, ele fala, e o que ele trouxe ao meu coração é exatamente isso. O dono da vinha veio procurar fruto na figueira. Isso revela algo poderoso. Deus vem até você esperando resultado, esperando aquilo que ele te fez, para que você dê o fruto a qual ele criou você. Se você está na onde você está, foi Deus que te plantou. Esse texto mostra que ele não vai depois de uma semana, ele não vai depois de um mês, ele não vai depois de um ano. O texto ele vai dar continuidade e falar assim: depois do terceiro ano. E aí eu fui entender, algumas figueiras precoces dão fruto em um ano, mas o tempo certo é em 3, ou até mesmo no 4º ano. E aí eu quero dizer para você, toda árvore que ela é plantada, ela primeiro cresce para baixo, para depois ela girar para cima. Então aonde você está, Deus ele não vai cobrar você antes do tempo, ele vai cobrar você no tempo certo. Porque esse texto mostra que exatamente Deus, em sua realidade, cobrando algo que aquela fruta, aquela árvore deveria dar no tempo certo, na estação certa, no momento certo. Tem pessoas que estão entre nós que já era para estar dando fruto, mas ela acha que ela está plantando no lugar errado. E através disso, ela sempre vive dando as mesmas desculpas. Quando eu falar de água, eu vou falar eu e você. É exatamente isso que Jesus ele queria trazer para nós. Ele não te plantou por acaso. Ele não te colocou na sua casa, no seu trabalho, no seu ministério, na sua cidade por acaso. Você não está nessa igreja por acaso. Você não está nesse ministério por acaso. Você tem uma responsabilidade, dar frutos. E quantas vezes nós corremos? E quantas vezes nós se queixamos? Quantas vezes nós damos desculpas? Quantas vezes nós falamos, ainda não é o tempo? Mas eu quero dizer para você, o pastor vai orientar, o seu líder vai orientar, as pessoas que estão cuidando de você vai orientar, mas existe um momento que Deus vai te cobrar. Nós precisamos gerar frutos de arrependimento, fruto de transformação, frutos de boas obras, fruto do Espírito. São frutos necessários para as nossas vidas. A Bíblia fala que uma árvore ela é conhecida pelo quê? Pelos seus frutos. Quais são os seus frutos? Quando as pessoas têm olhado para você, quando as pessoas têm olhado para mim, quais são os frutos que nós estamos oferecendo para essas pessoas? Sabemos muito bem que uma árvore, ela não se alimenta dela mesma. Ela foi feita para alimentar sempre outra pessoa. Uma árvore, ela não consegue comer do próprio fruto. Eu não sei porque o Senhor me trouxe essa mensagem. De tanto é. Porque eu tenho dificuldade com ela. Mas eu quero dizer para você é uma árvore que precisa alimentar outra.
quem eu estou alimentando? Uma sombra com seus frutos bons? Nós precisamos entender que onde nós estamos, nós nascemos com um propósito: resolver o problema de alguém, resolver o problema de uma pessoa. E eu quero dizer para você, você pode resolver o problema de muitas pessoas hoje, falando sobre Jesus. É nossa responsabilidade, porque nós entendemos que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então essa é nossa responsabilidade: dar frutos de conhecimento, dar frutos na necessidade daquelas pessoas que estão famintas por Jesus. Porque a Bíblia diz que a criatura aguarda a manifestação dos verdadeiros filhos de Deus. Não dar fruto contém consequências. Você precisa entender. O texto vai falar que se não der fruto no próximo ano, corta. São consequências de uma árvore que está ocupando apenas espaços. Isso é tão pesado, isso é tão, difícil. Eu trago algo que eu compartilhei ontem no nosso culto no lar. Eu acho que quando a gente fala do Evangelho, a gente deve dizer o que está escrito na palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela não é sobre um romance, ela não é sobre um conto de fada, mas ela é sobre dar uma direção e transformar a tua vida. E ontem no culto do lar, eu usei algo que todo mundo aqui conhece: quem não arrisca, não. Esse é um provérbio, onde muitas pessoas conhecem. E aí você é lançado com uma semente, mas você não é lançado por acaso. Você é lançado, você é cuidado, você é regado, você é tratado, você é cuidado, você é amado. Existem experiências que foram feitas, pegaram dois tipos de muda, e uma com elogios, com amor, com palavras bonitas, a outra desprezo, dizendo só palavras que não são boas. Aquela que estava recebendo carinho, amor, afeto, ela cresceu, a outra murchou. E a palavra diz que Deus, Ele te ama de tal maneira que entregou o único filho. Esse é o amor de Deus sobre a tua vida. Então Ele tem cuidado de você, Ele tem tratado você, Ele tem regado você. E quais são os frutos que você está dando? O dono disse: guarda. Estagnação espiritual não agrada a Deus. Ficar parado, vivendo a mesma vida, sem mudança, sem crescimento, isso não é plano de Deus para mim e para você. Deus tem coisas maiores para nós. Isso a palavra de Deus nos garante. Nós iremos comer e beber o melhor dessa terra. Oh, glória a Deus! Aleluia! É a palavra de Deus, não está fora disso. Ainda há tempo. O texto também fala: deixa ainda este ano. Essa é a graça de Deus sobre as nossas vidas. Esse é o Jesus, esse é o Espírito Santo, que toda vez que o Pai, Deus Pai, olha assim e fala assim: não está dando fruto, sabe? O que está acontecendo? Aí vem Jesus e fala assim: não, calma, eu vou trabalhar essa terra, eu vou adubar um pouquinho mais, e aí eu tenho certeza que o próximo ano ele vai dar fruto. O próximo ano, sabe, eu vou levar ele para mais um culto, para escutar uma palavra, eu vou levar ele para mais um GC, para escutar mais uma orientação, eu vou levar ele para mais um culto no lar, para entender que pessoas precisam da ajuda dele, eu vou levar ele para um evangelismo, para ele entender que tem pessoas famintas. Mas no próximo ano ele vai dar fruto.
Não corta não. Não corta não, mas existe consequência. Se ele não der, corta. Mas eu quero dizer para você, a graça de Deus, ela sempre irá se revelar. Mas eu quero dizer para você nessa noite, não sabemos nem o dia e nem a hora que o Senhor vai voltar. Mas a Bíblia nos dá um sinal de que quando o Evangelho for pregado em todo mundo, virá o fim. Então nós precisamos da sua ajuda para pregar o Evangelho, porque a palavra diz, para mim e para você, ide por todo mundo pregar o Evangelho a toda a criatura. É nossa responsabilidade. Isso são os nossos frutos. Levar o Evangelho, levar o amor de Deus. Então isso mostra exatamente a graça de Deus sobre as nossas vidas. Deixe eu podar, deixe eu tratar, deixe eu adubar um pouco mais. Deixe eu falar sobre mais um culto, deixa eu ministrar mais uma mensagem, deixa eu orientar, deixa eu dizer para ele, vem, tem mais uma chance para você. É tempo de reagir. É tempo de reagir. Você precisa entender aonde você está. Você precisa frutificar. É lá no seu trabalho, é lá na sua faculdade, é lá na sua casa, é lá no churrasco com um amigo, com um vizinho. É nestes lugares que Deus tem te plantado para você gerar grandes frutos. Sai daqui. Não se contente apenas com a tua casa indo para o céu. Não se contente. Não se contente. Eu tenho acompanhado os adolescentes aqui e a gente tem que trabalhar uma linguagem de entendimento. E aí os meninos que estão ali gostam muito de Dragon Ball, né? E aí eu disse para ele, falei, se vocês entenderem que cada vez que vocês ganham alguém para Jesus, vocês fazem uma boa ação, vocês ganham um galardão, uma pedrinha. E dentro disso é níveis que vocês vão subir. Aí eu falo para ele, são jogos que você vai subindo de nível, entendeu? Aí vai chegar um momento que Deus vai falar assim para você, diante de tudo que você fez, você vai ter esse poder aqui, Aí eles dão risada. O poder do Super Saiyajin, você vai colocar a mão aqui e falar que eu quero ir para tal lugar. Pum, você vai. Eles dão risada. Mas eu quero dizer para você, diante dessa situação, eles têm entendido que eles têm que gerar frutos. Eu não sei como você vai sair daqui nessa noite. Eu não sei se vai sair do mesmo jeito. Eu não sei se você vai tomar uma posição. Eu não sei. Mas eu tenho certeza que o Espírito Santo há de incomodar você, para que você comece a dar mais frutos. Frutifique onde você está plantado. A figueira não precisava mudar de lugar. Ela precisava mudar de atitude. Através de tudo que ia acontecer, ela tinha que ter a atitude de gerar frutos. E ela já não tinha mais tempo. Já tinha passado 3 anos. E o dono da figueira já estava a ponto de tirar ela. Mas não mudar ela de lugar, colocar ela no lugar, porque já não tinha mais essa condição. O pastor aqui trabalhando na subprefeitura tem árvores que já não tem mais condição, tem estragado a calçada. O que acontece? Ela é arrancada. Ela não é colocada em outro lugar, é arrancada, mata ela, tira ela, porque ela está causando um problema, supostamente para a sociedade. E é exatamente o que Jesus ele traz dentro dessa parábola, sobre cortar, não é sobre podar. E a gente precisa entender muito bem o português que ele está colocando aqui. Cortar. É pesado. Quem aqui gostaria de ser cortado da videira? Ninguém. Mas aquele que não dá fruto, esse é cortado. E aquele que tem dado fruto, ele é podado. Você não precisa esperar outro ambiente para crescer.
o ambiente da tua casa, o ambiente do seu trabalho, o ambiente do seu ministério, onde Deus te plantou, é lá, é neste lugar, na tua escola, é nesse ambiente aonde você deve crescer, é nesse ambiente onde você deve tomar posição e dizer: é aqui que eu vou dar os melhores frutos. Aleluia! Glória a Deus! A gente não trabalha aqui na igreja. Eu até falei assim: eu estou levando essa ministração, mas sabe, a gente para pensar. Quem me acompanha no projeto Show Preguiça sabe muito bem o que eu faço lá. O meu principal intuito lá é falar do amor de Jesus. Glória a Deus! Essa é a nossa responsabilidade, porque nós entendemos essa mensagem. Já estou terminando. Hoje Deus está procurando pessoas que querem dar fruto de verdade. Hoje Jesus está passando para trocar, não o ambiente, mas para trocar a terra, para adubar um pouquinho mais. Jesus hoje, através do Espírito Santo, está trazendo algumas coisas sobre a tua vida, um pouquinho mais de água, para estabelecer um pouquinho mais de crescimento. Não é sobre a sua estrutura, não é sobre a tua idade, não é sobre o nível de conhecimento, mas é sobre os frutos que você vai dar. Quantas vezes nós olhamos e falamos: precisamos de mais conhecimento, precisamos de mais sabedoria, para que a gente consiga falar de Jesus, para que a gente consiga dar os frutos. Não! O pastor sempre compartilha. Olhe para algumas pessoas. Se essas pessoas forem referência para você, esteja com essas pessoas. E através do que elas fazem, você vai ter crescimento. Você vai ter entendimento. Ontem, no culto no lar, nós estávamos no Morro Sabão, em uma terra muito fértil, por sinal, né? O pastor tem falado e a gente ontem estava lá. Uma moça abriu a porta da casa dela e foi algo muito incrível, poderoso. Aquilo que Deus depois falou assim: fale para ela exatamente isso. E aquela moça recebeu o recado de Deus, exatamente o que está sendo ministrado hoje. A tua casa, ela é um grande lugar para trazer pessoas para Jesus. A mulher, ela não é da igreja, a mulher, ela não é convertida ainda. A mulher, ela só olhou para mim e entendeu. E logo em seguida, no dia seguinte, ela manda mensagem para a diaconia da Assunção, dizendo: o que aquele homem falou para mim, eu vou fazer. Eu vou abrir a minha casa, para que eu possa ganhar pessoas para Jesus. Glória a Deus! O Rodolfo, já ligado, já falou assim: já vou marcar um culto aqui. Já marcou o culto para o dia 31. Dia 31 nós teremos mais um culto na casa dela. A moça que estava lá disse: toda vez que tiver um culto aqui, não esqueça de me chamar, porque eu quero vir. Não menospreze os cultos no lar. Se você tiver um vizinho que precisa de um culto no lar, marque. Porque eu quero dizer para você: Jesus vai ajudar. Era o que Jesus fazia. Nós chegamos aqui, estava tendo um ensaio, né, do coral que vai ser apresentado. Aí estava eu, Rodolfo, Assunção e Mairani. Falei assim: aí eu vim pensando, falei assim: eu acho que Jesus é o que ele fazia. Ninguém louvava, não. Hoje não vai ter ninguém para louvar. Aí o Rodolfo falou: é isso mesmo. Ora, ministra e vamos embora.
Foi exatamente isso. E a presença de Deus se manifestou poderosamente. Porque a gente colhe informações. Ela mandou mais um áudio dizendo de um dos filhos dela nunca participou de nada. Toda vez que falava de igreja, toda vez que falava de culto, nessas coisas, ele ia embora. Mas ontem ele estava indo embora e falou: vou ficar. Não queria nem chegar dentro. Glória a Deus. E aí nós tivemos a oportunidade de olhar para aquele casal de jovem e liberar uma palavra, dizendo para ele: você tem a responsabilidade sobre a tua casa. O que ele vai fazer, eu não sei. Mas essa é a nossa parte. Levar os frutos do Evangelho. E no tempo certo, o Senhor há de dar o crescimento. Sai daqui, estimulado pelo Espírito Santo. Não na emoção, mas estimulado porque o Espírito Santo quer usar você de uma maneira diferente. Onde muitas vezes você disse que eu queria ser usado, mas eu não sei como. Eu quero dizer para você: o Senhor vai começar a dar estratégia para você. Não é sobre a aparência, não é sobre a sua frequência, não é sobre aquela transformação visível. Não é sobre isso. Não é sobre quantos cultos você vem durante a semana. Porque eu tenho compartilhado com os adolescentes também a respeito disso. O quanto é importante vir para a igreja. Mas quantas pessoas que estão aqui que vão direto para o inferno. Porque a Bíblia relata exatamente isso. Existe o joio e o trigo. E ele há de separar. Então tome muito cuidado. Pode ser que você está se enganando. Eu participo de todos os cultos, participo de tudo, mas o Senhor vai ter um dia que ele vai perguntar: os seus frutos, aonde estão? Quais são os frutos que você tem dado? Ou você hoje, ou eu hoje decido frutificar, ou continuar vivendo uma vida sem propósito, vivendo uma vida sem frutos. Hoje é dia de mudança. Hoje é dia de mudança. Hoje é dia de você sair daqui arrependido. Hoje é dia de eu sair daqui arrependido, porque eu poderia dar mais frutos. Nós, diante da palavra de Deus, a Bíblia diz que o homem ele deve se examinar, não ele examinar você, mas você se autoexaminar. Mas esse texto não é da Santa Ceia, mas é sobre examinar. Quem tem a responsabilidade de examinar você é você mesmo. Tenha uma conversa sincera com você. Olhe na frente do espelho e diga: quem eu sou? O que eu estou fazendo para o Evangelho? Quais são os frutos que eu estou dando? Você, eu, tenho que fazer isso todos os dias. Porque senão, a gente vai entender que somos salvos sem pela graça e não precisamos fazer mais nada em relação ao que a Bíblia diz sobre nós termos boas obras. Porque aquele que é salvo tem boas obras. Quais são as suas obras? Não é sobre as obras levar para o céu, mas é sobre aquele que é salvo fazer boas obras para levar outras pessoas para o céu. Aleluia. Você consegue entender? O Espírito Santo vai te conduzir. O Espírito Santo vai te conduzir. Comece a dar frutos dignos de quem foi plantado por Deus. Você foi plantado por Deus. Se você está aqui hoje,
Você foi plantado por Deus. Glória a Deus. Existe uma responsabilidade, minha e sua, darmos frutos para quem nos plantou. Porque quem plantou e quem vai buscar esse fruto vai te perguntar. Se Deus te plantou, Ele vai ir atrás, querendo saber quais são os frutos que você tem. Quem é plantado por Deus, frutifica. Só quem é plantado por Deus, frutifica. Amém? Que vocês levem essa mensagem para cá. De uma árvore plantada em um ambiente totalmente diferente, porque ela poderia estar entre as figueiras, mas ela trava nas uvas. E aí você leva para você, eu levo para mim. Não é sobre onde estamos plantados, mas é sobre os frutos que nós estamos dando. Pai, no nome de Jesus, obrigado por conduzir essa mensagem. Obrigado, Senhor Jesus, por continuar esclarecendo no meu coração qual é o meu chamado, o que eu devo fazer, a minha responsabilidade. Essa mensagem, Senhor Jesus, eu sei que foi para mim, porque eu entendo muito bem. Peço perdão, Senhor, se tenho falhado diante da congregação, se tenho falhado diante do ministério, se tenho falhado diante do meu trabalho, se tenho falhado diante da minha casa. Mas eu sei que o Senhor está me dando mais uma oportunidade. Eu sei que o Senhor está nos dando mais uma oportunidade, porque a tua palavra diz que o Senhor veio com o teu olhar de graça e disse: não corte, eu vou trabalhar mais um ano, eu vou alugar, e eu tenho certeza que no próximo ano dará frutos. Que o Senhor nos ajude a fazer aquilo que nós temos como propósito sobre este lugar, alcançar que seja 5% da cidade de Tiradentes, e o restante que a gente envie para outras denominações, porque esse é o coração de quem entende o Evangelho. Porque se a gente olha o texto, quando Pedro ministra e ganha 3.000 almas, Pedro não cuidou das 3.000 almas, ele teve que distribuir. Então é exatamente dentro deste olhar, temos a galeria que está para sair, e nós sabemos, ó Deus, que ela já está cheia, e assim nós iremos enviar pessoas aonde tem a tua palavra. Nos ajuda a caminhar debaixo da tua palavra e dessa graça revelada, em nome de Jesus. Amém.